Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 10º capítulo Turbulência. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem e se inscrevam. Em Turbulência, verificaremos a definição, os tipos e efeitos no voo. Para uma aeronave em voo, a atmosfera é considerada turbulenta quando há irregularidade no movimento do fluxo de ar, resultante de vários fatores, tais como aquecimento diferenciado do solo e obstáculos naturais. Esse movimento irregular do fluxo de ar, mais conhecido como turbulência, exerce um significativo efeito no voo, podendo, até mesmo, comprometer a atividade aérea. As aeronaves respondem de maneira diversa à ação da turbulência, tendo em vista as diferenças de velocidade, de tamanho e de peso, além da superfície das asas e da altitude de voo. Então, a turbulência, como ela está associada a uma instabilidade atmosférica, ao ar turbulento, ele tem uma associação com o processo de calor na convecção. Ou seja, o processo de calor da convecção é o transporte desse calor na vertical, gerando essas correntes de ar. Tipos: turbulência convectiva ou turbulência térmica, causada por correntes convectivas localizadas decorrentes do aquecimento desigual da superfície terrestre, gradientes verticais pronunciados de temperatura e de ar frio movendo-se sobre o solo mais quente. Ou seja, o ar mais frio, que é mais denso e pesado, desce, aquecendo próximo da superfície, tornando-se mais leve e menos denso e subindo. E, consequentemente, gerando esse ar turbulento, um ar que sobe na vertical, ao mesmo tempo que tem um ar descendo na vertical. Uma aeronave sobrevoando a baixa altura, uma região com coberturas diferentes de solos, sofrerá os efeitos das térmicas decorrentes de aquecimento diferente do terreno. Caso as correntes ascendentes ocorram associadas à umidade alta, haverá a formação de nuvens cúmulos, que dará ao piloto uma indicação visual da presença da turbulência convectiva. Então, verificando na imagem ao lado, nós podemos verificar que diferentes terrenos possuem convecções diferentes, alterando a trajetória da aeronave. Então veja, na trajetória de linha contínua, caso não existisse essa turbulência convectiva, teria uma trajetória mais linear. Agora, na linha tracejada acima, verifica que foi alterando a sua atitude durante a sua aproximação para o aeródromo. Na imagem abaixo, podemos verificar que a aeronave encontrará esse ar turbulento voando dentro da nuvem ou abaixo da nuvem. Agora, voando na parte superior, no topo dessas nuvens, não terá turbulência. Turbulência orográfica ocorre em região de montanha, provocada pelo atrito de ventos que fluem na perpendicular da encosta da montanha, barlavento, quando sobe a encosta dessa montanha, e descem do lado oposto, sotavento, está associado à descida desse ar do lado oposto dessa montanha, onde se forma a turbulência. As ondas estacionárias, que podem ser chamadas de orográficas ou de montanha, formam-se a sotavento, ou seja, o lado que desce, e podem ser identificadas pela presença de nuvens lenticulares no topo das cristas das ondas e nuvens rotoras abaixo das cristas das ondas. A intensidade da turbulência dependerá da velocidade do vento e da altura do relevo. O que precisa ficar bem claro é que o lado que está descendo, que é o lado oposto à subida dessas encostas, teremos uma turbulência mais severa. E a nuvem que vai estar associada vai ser a nuvem rotora, ou nuvem em forma de rolo. Agora, na parte superior da montanha,
ou seja, a barlavento na subida, chegando na crista, no topo, forma-se as nuvens lenticulares e estão associadas à turbulência forte. Turbulência mecânica ou de solo, provocada pelo atrito do ar ao soprar contra obstáculos na superfície, fazendo que o ar se torne irregular e acabe turbilhonando. Pode parecer similar à turbulência térmica. Justamente por diferenças de elevações, vai ter diferenças de convecção. Porém, aqui, verifica que o ar está agindo na advecção, na horizontal. No momento que encontra esses obstáculos, ele vai turbilhonando na parte oposta desse obstáculo, gerando esse ar turbulento ou turbilhonado. Também ocorre a sotavento dos obstáculos, ou seja, o lado oposto, e afeta as aeronaves nas operações de pouso e decolagem. Os efeitos dependem principalmente da altura dos obstáculos e da intensidade do vento. Temos a turbulência dinâmica. Ocorre pelo atrito de ventos convergentes com diferença de velocidade e ou direção. Pode ser de 4 tipos: turbulência frontal, turbulência de céu claro, CAT, wind shear e esteira de turbulência. Turbulência dinâmica frontal é a turbulência causada pela ascensão do ar quente na rampa frontal. Quanto mais quente, úmido e instável estiver o ar, maior a intensidade da turbulência. As turbulências frontais mais severas estão normalmente associadas às frentes frias rápidas. Entretanto, podem ocorrer associadas a qualquer sistema frontal. Então, na imagem ao lado, a gente pode verificar uma massa de ar fria à esquerda indo em direção a uma massa de ar quente à direita, gerando uma frente fria. Então, no momento em que a rampa frontal vai se aproximando a essa massa de ar quente, essa massa de ar quente está dissipando calor através da sua superfície, fazendo com que as nuvens que estão acompanhadas por essa frente, por essa rampa frontal, vai se elevando cada vez mais, ficando uma nuvem com grande desenvolvimento vertical e sendo atribuída à nuvem de trovoada. Turbulência em ar claro, CAT, também em inglês Clear Air Turbulence. Turbulência sem advertência visual, que pode ser causada por diversos fatores, porém, normalmente está associada a correntes de jato. A CAT é mais comum e mais intensa no inverno e sobre os continentes, por causa da ocorrência da corrente de jato, normalmente acima de 20 mil pés. Então, como é que funciona essa turbulência em ar claro associada a essa corrente de jato? Então, o ar mais frio, que é o ar polar frio, que vem dos polos e vai em direção à linha do Equador, vai encontrando um ar mais quente e mais instável. Na medida em que esse ar mais frio vai em direção à linha do Equador, ele vai esquentando cada vez mais, adquirindo a nova característica. Sendo o ar mais leve e menos denso, ele vai ser levantado, indo para altitudes maiores. Consequentemente, vai ter um retorno desse ar mais quente indo em direção para os polos. No caminho, nesse trajeto do ar frio indo por baixo, em relação ao ar quente que está indo na parte superior, ele vai encontrar essa diferença de temperatura. A gente chama isso na quebra da tropopausa, ou no limite máximo da troposfera, aonde vai ocorrer essa turbulência em ar claro, ou seja, não há uma nuvem específica para o surgimento dessa turbulência. Logo, é uma das turbulências mais prejudiciais e que podem afetar diretamente a segurança de voo, pois como não tem uma nuvem que possa identificá-lo, acaba prejudicando mais ainda a segurança de voo. Cortante do vento, ou wind shear, que pode ser chamado também de tesoura de vento. Ocorre quando existe variação na velocidade do vento ou em sua direção dentro de uma curta distância.
A wind shear aparece, na maioria das vezes, associada às trovoadas, podendo ocorrer também associada às frentes, brisa marítima, onda orográfica e inversão de temperatura. Então, associada a essa trovoada, no momento da precipitação, da queda desses hidrometeoros, a forma que vai ser lançada contra o solo vai ser mais severa do que uma chuva comum ou um chuvisco. Justamente, esta queda vai ser golpeada, essa quantidade de água vai ser golpeada contra o solo, fazendo com que haja diferenças de velocidade e de direção do vento. E com isso, uma aeronave que esteja próxima ou voando abaixo dessas trovoadas podem não ter tempo de conseguir recuperar esta descida brusca, podendo ocorrer um acidente. Esteira de turbulência. Par de vórtices que giram em sentidos opostos provenientes das pontas das asas de uma aeronave, durante a decolagem ou pouso. Esta turbulência ocorre quase sempre em aeródromos onde operam aeronaves muito velozes e de grande porte, e é ocasionada pela passagem de um avião através do ar. Então, verificando na imagem ao lado, a gente pode ver que há uma diferença de pressão. Então, a pressão menor está na parte superior desta asa e a pressão maior está na parte inferior desta asa. Então, na natureza, como há a busca desse equilíbrio, a pressão mais alta, que está abaixo da asa, que nós chamamos de intradorso, ele vai para as pontas das asas querendo ir para a parte superior da asa, que é o extradorso. Então, no momento em que a alta pressão que está embaixo vai em direção à baixa pressão que está em cima, vai espiralando o ar nessas pontas. E como a aeronave tem a sua velocidade horizontal, ou seja, ele está indo para frente, se deslocando, vai surgir esse caminho turbilhonado. Então, as aeronaves que estão atrás podem pegar esse ar turbulento, gerando uma insegurança de voo. Então, quanto maiores forem os aviões, quanto mais pesados forem esses aviões, maior será a esteira de turbulência. Efeitos no voo. O critério mais objetivo consiste em observar o indicador de velocidade do avião e a oscilação máxima de seu ponteiro, em poucos segundos, o que dará a seguinte classificação. Então vai ser considerado turbulência leve quando ocorre uma oscilação no instrumento de 5 a 15 nós. Então, é preferível a utilização de cinto de segurança. Caso não, os objetos soltos vão estar em repouso. Vai sentir aquela turbulência, porém, não vai ter o movimento ali daqueles objetos. Turbulência moderada, a oscilação vai ser entre 15 a 25 nós. Então, cinto de segurança obrigatório e tripulantes, ocasionalmente lançados para fora dos assentos. Então, caso não estiver utilizando o cinto de segurança ou objetos soltos, vão ser lançados para fora dos assentos. Turbulência forte, oscilações de indicação de velocidade de 25 a 35 nós. A aeronave pode ficar fora de controle, violentos zigue-zagues, objetos soltos fortemente lançados, vibração forte dos instrumentos. E é considerado turbulência severa com oscilações acima de 35 nós. A aeronave fora de controle com possíveis danos estruturais. Resumo: turbulência convectiva, nuvens cúmulos, correntes convectivas. Orográfica, barlavento das montanhas, sobe, formando nuvens lenticulares no topo. Sotavento das montanhas, desce, formando nuvens rotoras. É o lado mais perigoso da montanha. Mecânica de solo, atrito com o solo. Dinâmica, frontal, deslocamento de massas de ar, frentes, maior ocorrência em frente fria. CAT, corrente de jato, mais intenso no inverno e sobre o continente. Wind shear, mudança brusca na direção e ou velocidade do vento. E esteira de turbulência, provocada pela corrida de decolagem ou no pouso de uma grande aeronave. Com isso, finalizamos o capítulo de número 10.
Muito obrigado e até a próxima!